A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, onde a gente está falando sobre os 7 dias da criação. E nesse momento nós vamos falar agora sobre o terceiro dia da criação e suas implicações. No primeiro dia, nós vimos que Deus estava fazendo separação entre a luz e as trevas, e como isso apontava para a separação de pessoas também nas suas gerações que pertencem a Deus, à luz, e pessoas que andam segundo o curso deste mundo e do maligno que aponta para as trevas. No segundo dia da criação, nós vimos ali a separação entre águas e águas. Então a gente viu o dilúvio, nós vimos também como isso apontava para o surgimento das nações, visto que o mar representa povos, tribos, línguas e nações. Então a gente vê no segundo milênio a formação das nações. Hoje, vamos falar sobre o terceiro dia da criação e qual é a revelação quando a gente olha para a realidade. A gente sabe que toda sombra ela está apontando para uma realidade. E nós vamos falar hoje da realidade do terceiro dia da criação. Então, o texto que eu quero ler para vocês para a gente começar é Gênesis capítulo 1, onde fala do terceiro dia da criação. E aí a gente vai dar sequência. Vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte para nós. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça porção seca. Então veja que no terceiro dia Deus está terminando em relação às águas que eram no segundo dia. Deus está terminando esta obra e agora no terceiro dia o que Deus vai dizer? Apareça a porção de terra seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca de terra. Então Deus faz a separação entre as águas em cima do firmamento, as águas embaixo no firmamento, e entre as águas que estão embaixo, Deus agora vai fazer surgir uma porção de terra seca no meio destas águas. Então o versículo 10 continua dizendo, e chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Veja que no segundo dia da criação você não vê Deus dizendo, quando fala lá da separação das águas que estão em cima, as águas que estão embaixo, a Bíblia não diz que Deus falou que era bom. Mas quando ele conclui a sua obra no terceiro dia, que está relacionado ao que também houve no segundo dia, Deus diz, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvores frutíferas que dê o seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente conforme as suas espécies, e árvores frutíferas cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja que Deus, além de terminar a obra do segundo dia e dizer que agora é bom, aqui no terceiro dia é repetido por 2 vezes. E viu Deus que era bom, o ajuntamento das águas, e viu Deus que era bom a terra que tem as suas árvores e que produz sementes frutíferas. E foi a tarde e a manhã e o terceiro dia. Aqui vale ressaltar algo que eu não falei nas aulas anteriores. Essa expressão, e viu que Deus, e que foi a tarde e a manhã, ela é muito interessante porque você vê que é como se o dia começasse de tarde e encerrasse na manhã seguinte, né? Então você tem aqui uma inversão no que diz respeito a manhã e tarde, é chamado de tardes e manhãs, né? Porém, esse é um assunto que a gente pode comentar outro dia. No momento eu quero focar apenas nessa ideia do terceiro dia. Então, o terceiro dia, basicamente, a gente tem aqui 2 eventos. Nós temos a finalização do que houve no segundo dia. Deus está finalizando a obra no terceiro dia. E Deus agora, no terceiro dia, ele também vai fazer uma porção de terra seca surgir no meio das águas. E Deus vai fazer com que surjam as árvores. E olha só que interessante, em relação à ciência, você percebe que na criação você vê que as árvores vieram antes da criação do Sol, da Lua e das estrelas. Então você vê que
A obra da criação ela é muito reveladora. Inclusive, olha só que interessante, a gente vai falar agora sobre esse assunto, tá? Quando a gente olha para o terceiro dia, a gente sabe que Deus fez surgir os continentes, a terra produziu relvas, produziu as suas plantas frutíferas que dão sementes. Então a gente sabe o que houve no terceiro dia. Porém, o que me importa agora não é falar em si sobre isto, porque isso é sombra. O que me importa é mostrar para vocês a realidade para o qual essa terra, esses continentes, as árvores que dão frutos, elas estavam apontando. Pensa comigo, se os mares no segundo dia está apontando para povos, tribos, línguas e nações, a porção de terra seca aponta para o quê? Né? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá, ó. Quando a gente chega no terceiro dia, nós vamos ver que no dia 3, Deus fez separação entre a terra e os mares. Olha bem essa figura. Deus faz separação entre a terra e os mares. Então, do meio das águas, Deus vai fazer surgir uma porção de terra seca. Tá pegando a revelação? Não? Então eu vou mostrar para vocês agora. Isso está representando que Deus ele faria uma separação, tirando do meio das nações um povo, que seria chamado de um povo santo. Tá? Então, basicamente, Deus vai tirar do meio das nações, Deus vai tirar um povo, e esse povo ele vai estar representado nesta porção de terra seca. Que povo é este? Este povo foi o povo hebreu, o povo, a nação de Israel, na verdade, né? Então você vai ver que a terra, a porção de terra seca, ela está apontando para o povo de Israel. E os mares está apontando para o restante das nações. Então, se no segundo dia Deus fez separação entre as águas, né, fez separação entre água, e Deus fez surgir as nações no segundo milênio, no terceiro milênio nós vamos ver que Deus agora vai fazer surgir uma porção de terra seca. Esta porção de terra seca está apontando para a nação de Israel. Deus está separando um povo escolhido para si dentre todas as nações. No terceiro dia. Olha que revelador isto, né? Então, basicamente, eu listei aqui algumas coisas que a gente vai ver. Primeiro, no terceiro milênio você vai ver o surgimento de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Efraim, de Moisés. Você vai ver o Êxodo, vamos ver a primeira aliança. Tudo isto no terceiro milênio, no terceiro dia profético da criação. Basicamente, eu até ilustrei aqui embaixo um pouquinho essa trajetória de todo o Êxodo, desde o tempo em que Moisés é tirado do rio, quando Moisés tem um encontro na sarça, quando ele é levado diante do faraó, quando ele vai tirar o povo para fora, quando as águas são abertas, quando Moisés vai para o Monte Sinai, onde ele recebe a lei e o povo ali de cara já quebra a aliança. Então tem toda uma trajetória aqui sendo mostrada para vocês. Mas o que eu quero mostrar de fato, que no ápice do Êxodo, Deus ele abre o Mar Vermelho e separa o mar, fazendo aparecer uma porção de terra seca. Olha que interessante isso, não parece demais? Lembra que no segundo dia da criação, Deus está mexendo com as águas de baixo e as águas de cima. E nós vemos um evento relacionado ao segundo dia, que é o dilúvio, onde as águas dos abismos são abertas e as comportas do céu se abrem, e nós vemos esse evento do dilúvio que envolve as águas. No terceiro dia, nós vemos aqui que Deus faz surgir no meio dos mares uma porção de terra seca. Profeticamente, nós vemos isso na história do Êxodo. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, você vê o povo atravessando numa porção de terra seca. Percebe como existe um paralelo, um alinhamento perfeito. Então eu poderia citar muitos exemplos aqui para você. Assim como no segundo dia eu falei sobre o dilúvio, no terceiro dia eu posso mostrar para vocês o mar se abrindo e surgindo uma porção de terra seca por onde o povo passa para ir em direção à terra prometida.
Então, existem muitas revelações. Inclusive, você vai perceber algo lá depois, quando a gente for continuar falando, que Deus, ele chama profeticamente o sétimo dia, o sábado, de terceiro dia. Por que será que você vai ver que o sábado ele está sendo chamado de o terceiro dia? É porque tem muita revelação aqui no terceiro dia que está ligado ao milênio, ao último, ao sétimo dia da criação. Você vai ver, nós vamos estudar isso, a gente vai dividir em 4 módulos essa nossa série sobre a vinda de Jesus. Quando a gente for estudar o terceiro módulo, a gente vai ver que o sábado, ou o sétimo milênio, ele é chamado de um milênio sabático, e o sétimo dia ele é também chamado de o terceiro dia. Por que será que Deus fala isso, né? A gente vai estudar isso melhor lá na frente, tá? Como eu disse, é cerca de 40 aulas, a gente tá apenas na aula número 6, então tem muita coisa para vocês verem pela frente. Então, eu quero ler alguns textos para vocês, só para a gente dar uma embasada na palavra de Deus, depois a gente continua. O primeiro texto que eu quero ler está em Gênesis 22, onde a gente vê Deus fazendo promessas a Abraão, tá? Gravem esse nome, Abraão, porque ele é profético e é importante quando a gente fala do terceiro dia também. Então, a gente sabe que no capítulo 12, Deus chama Abraão, aonde ele estava em Ur dos Caldeus, ele estava basicamente entre as nações, e Deus vai tirar Abraão de Ur e vai dizer, vá para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão se torna um peregrino, saindo dentre as nações e indo em direção a um local que Deus lhe mandou. E Deus agora vai fazer aliança com Abraão. E olha as promessas que Deus faz a Abraão. O texto diz assim, ó, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, né? Porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Veja que Deus está prometendo para Abraão, dizendo assim, ó, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha que interessante isso, irmãos. Abraão, ele vai até um monte chamado o Monte Moriá, aonde ele vai oferecer Isaque como um holocausto a Deus, né? Ele vai oferecer, ele vai cumprir o pedido de Deus. Porém, como Abraão não negou o seu filho, Deus lhe faz promessas, né? A gente conhece a história, Deus não permite que ele faça nada contra Isaque, pelo contrário, quando ele olha do lado, ele vê ali um cordeiro para que ele pudesse concluir o sacrifício a Deus. Detalhe, eu vou abrir um parênteses aqui para falar de algo para vocês, que eu já tenho comentado lá no canal Graça e Conhecimento também. Nós vamos ter em breve uma viagem para Israel, uma caravana Graça e Conhecimento. E a gente vai ir para o Monte Moriá também. Para quem não sabe, o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho Isaque para Deus, é o mesmo monte que você está vendo aqui, ó. O monte onde foi construído o templo, posteriormente o Templo de Salomão. O Monte Moriá é o mesmo que hoje a gente conhece como o Monte da Esplanada, lá no Monte Sião, bem próximo, né? Então você vai ver que a gente vai viajar para Jerusalém, e a gente vai ir no Muro das Lamentações. Aqui eu tenho até uma foto onde a gente está no Monte das Oliveiras, de frente para o Monte do Templo, que é também o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho. Inclusive, a gente vai subir na esplanada do templo, onde tem hoje o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Tá? Inclusive, eu vou até contar uma coisa para vocês a título de curiosidade. Para quem não sabe, dentro do islamismo, eles ensinam que Abraão não ofereceu Isaque. Pelo contrário, dentro do islamismo, eles dizem que Abraão ofereceu Ismael, porque eles são descendentes de Ismael, né? E eles dizem que o filho que Abraão ofereceu foi Ismael e não Isaque.
Inclusive, esta curiosidade e muitas outras eu aprendi quando eu estive em Israel. E eu quero te convidar para viajar comigo para Israel. Então, se você tem o sonho, o desejo e quer viajar comigo nesta caravana Graça e Conhecimento, clica aqui nesse link que você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp, tá? É só clicar aqui em cima. Ou vai ter aqui embaixo um link e um telefone de contato para você falar comigo para mais informações também, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é que você vê que Deus ele faz promessas a Abraão falando sobre isso, dizendo que Abraão, por não ter negado o seu filho, Deus faria com que a sua descendência se multiplicasse, como uma descendência como a areia do mar e uma como as estrelas do céu. Deus está prometendo a Abraão uma descendência terrena e uma descendência celestial, tá? Isso é fantástico demais, porque a gente vai ver isso se cumprindo também lá no 7º dia. Mas isso a gente continua vendo no decorrer das aulas. Mas é interessante porque quando Deus faz essas promessas a Abraão, ele tinha um único filho, que era Isaac naquele momento, né? Tem Ismael também, mas a gente vê que o filho da promessa que vai herdar as bênçãos é Isaac. Então Abraão tinha um filho, que é Isaac, que herdaria a promessa, da qual Deus faria se cumprir tudo que Deus estava prometendo. Quando a gente chega nos dias de Salomão, o rei Salomão, você vê que já está sendo cumprido isto. Não só nos dias do rei Salomão, inclusive no Êxodo, você vê que no Êxodo já é dito que o povo tinha se multiplicado lá no Egito como a areia do mar, ele tinha se tornado frutífero, e isso faz com que o faraó sinta medo e comece a matar as crianças lá no Egito, né? Mas nos dias de Salomão você vai ler textos como este, ó. E era, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão. Isso quando? Nos dias que Salomão dominava. Percebeu? Então por que eu separei esses dois textos? Um mostrando a promessa e outro mostrando o cumprimento nos dias de Salomão. Eu vou mostrar para vocês agora. Lembra deste mapa do pastor Felipe que ele nos emprestou? Onde a gente está fazendo uso aqui no curso Escatologia Revelada, mas também para falar desta série da geração da vinda de Jesus? Então, dá uma olhada comigo neste mapa que eu vou mostrar para vocês. Se você ainda não adquiriu e quiser, é só clicar neste link que você está vendo aqui na tela, você vai ser direcionado para poder adquirir esse mapa também, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Acompanha comigo no mapa. Quando a gente olha para os dias da criação, nós vimos que no primeiro dia temos o surgimento das descendências, onde Deus está fazendo separação entre luz e trevas. Então a gente tem desde o nascimento de Adão até basicamente aqui em Enoque, surgimento de Noé, 1000 anos, né? O primeiro milênio que aponta para um dia profético, o primeiro dia da criação. Depois nós temos aqui mais 1000 anos que vai basicamente desde Enoque, né? Depois que Enoque é arrebatado, depois que Noé já tinha nascido, até o segundo milênio. Nós temos aqui o evento do dilúvio, a Torre de Babel. A gente tem muitas coisas aqui, inclusive através de Sem, Cã e Jafé, a gente tem o surgimento das nações, então a gente já falou disso na aula passada. Mas agora eu quero falar sobre o terceiro milênio de história bíblica e como ele está apontando para o surgimento desta porção de terra seca. Como eu falei, a porção de terra seca que Deus está fazendo surgir dentre as águas do mar está mostrando para um povo que Deus agora vai separar dentre as nações para ser o seu povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, uma nação separada. Lembra que santidade significa ser separado. Então, quando Deus separa uma nação santa, ele está separando um povo exclusivo para si. Quando que isso começa? Preste atenção neste marco do segundo milênio, aqui ó, segundo dia da criação. O que a gente vai ter logo que acaba o segundo milênio e dá início ao terceiro? Nós vamos ter aqui o nascimento de Abraão. E isto é profético, porque Abraão,
nós vamos perceber que quando ele tinha aqui, 75 anos, Deus vai fazer promessas a Abraão. Vai chamar Abraão no capítulo 12, aqui, né? E Deus vai chamar Abraão e vai fazer promessas a Abraão, tá? E é interessante porque desde a promessa até a lei, aqui, nós vamos ter até a lei, se passaram cerca de 430 anos. A gente também tem outro marco, desde a morte de Abraão aqui, né? Quando ele morreu com 175 anos, até a entrada na Terra Prometida, que quando Josué vai inserir o povo na Terra Prometida, se passaram 400 anos. Este é outro marco importante do qual a gente vai ter uma aula, provavelmente no terceiro módulo, uma aula só para falar destes 400 anos e da revelação que tem aqui. Porém, por hora, o que eu quero mostrar para vocês? Que depois do segundo dia, agora, quando dá início ao terceiro milênio, Deus vai começar a separar um povo. Deus começa com um personagem, que é Abraão, tira ele dentre as nações, chama ele de Ur dos Caldeus. Ur pertencia, se eu não me engano, à Babilônia, então Deus está tirando Abraão da Babilônia e Deus vai separar um povo. Começa com Abraão, a promessa continua de Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó a bênção passa para José e por meio de José a bênção vai passar a Efraim. Olha só que interessante você estudar a bênção. A gente vai ter aqui no curso Escatologia Revelada, nós vamos ter um módulo de um assunto que eu já falo lá no canal Graça e Conhecimento, que é o mistério de Cristo revelado através das duas casas de Israel. Então a gente vai falar de Efraim e de Judá, né? Nós vamos falar das duas casas de Israel, onde eu vou revelar um mistério para vocês num módulo especial que a gente vai ter em breve aqui no curso Escatologia Revelada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Deus agora, por meio dessa bênção de Abraão, no terceiro dia ou no terceiro milênio, o que Deus está fazendo? Surgir dentre as nações um povo separado, ou seja, uma porção de terra seca. E você vai ver que o povo, depois que Deus anuncia a Abraão, Deus diz, a tua descendência será peregrina em terra estrangeira. Até nem sei se eu separei esse texto, mas ele é importante. Deus diz, a tua descendência será peregrina em terra estrangeira por 4 gerações, mas depois eu vou tirar eles do lugar onde eles vão ser escravos, e eles sairão dali com muita riqueza e muitas coisas. Deus faz promessas a Abraão. E isso vai se cumprir, porque você vê que nos dias de José, Jacó e todos os descendentes de Abraão, eles vão para o Egito. Eles vão passar um período de tempo, não é todos os 400 anos, mas uma porção como escravos dentro do Egito. Mas no final, quando se completa ali o período da quarta geração, Deus levanta Moisés. Então a gente tem aqui Moisés. Quando Deus levanta Moisés, Deus vai tirar o povo do Egito por meio de pragas e sinais e prodígios, e o povo vai cruzar o Mar Vermelho. Lembra das águas, aonde Deus faz surgir uma porção de terra seca no meio das águas no terceiro dia? No terceiro milênio você tem aqui o mar se abrindo e o povo cruzando na terra seca. Só que o time de Deus é perfeito, porque assim como no segundo dia nós vemos a agitação dos mares, no segundo milênio nós vemos o dilúvio. Assim como no terceiro dia nós vemos uma porção de terra seca surgindo no meio das águas, no terceiro milênio nós vemos Deus abrindo o mar para o povo passar a seco e numa porção de terra seca. Olha que perfeita a revelação de Deus, como Deus ele mostra o time da revelação no tempo certo. Deus pega o povo aqui e leva para o Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus entra em aliança, fazendo separação entre este povo dos demais. Percebeu que revelação tremenda? O período que Deus chama Abraão, você pode constatar por esta linha pontilhada preta, desde quando Deus chama Abraão, do nascimento de Abraão, até este marco, que é quando Moisés chega no Sinai e Deus vai dar a lei, basicamente se passaram cerca de 500 anos.
E no decorrer desse período, a gente vai ter nos próximos 500 anos o período de juízes. Aí a gente vai chegar aqui basicamente quando o povo pede a Samuel um rei, Deus vai dar Saul, Davi e Salomão. Salomão tem um marco basicamente em cima do ano 3000, né? Quando completa o terceiro milênio, quando se conclui 3000 anos. Então, o marco ele é exatamente no ano em que Salomão termina de edificar o templo, né? Isso é fantástico. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que de Abraão, esse marco, até Salomão e a edificação do templo, se passou exatamente 1000 anos, o terceiro dia da criação, ou o terceiro milênio. Você percebe que Deus ele vai separar um povo agora, começando por Abraão, até o estabelecimento do reino, né? Até que Deus agora faz promessas a Abraão e Deus faz promessas a Davi, e Deus levanta esse povo. Então, basicamente, no terceiro dia da criação, quando Deus forma a terra seca, ele está apontando que no terceiro milênio Deus estaria levantando um povo para ser referência no meio das nações de um povo que tem aliança, de um povo que serve a Deus, um povo separado, um povo exclusivo. Assim como a terra era uma porção de terra separada das águas, Deus agora estava separando um povo das demais nações para ser um modelo daquele que anda com Deus. E você vê que é perfeito o time, porque você vê que no início do terceiro dia, até o final do terceiro dia, você tem a formação da nação de Israel, né? Do povo hebreu, que começa com Abraão, mas que vai até o marco, né? Logo depois de Davi, com o início de Salomão, quando o reino ainda é unido, unificado, né? Então, basicamente, você tem o surgimento de uma nação que era um povo exclusivo de Deus. Então, a gente está no terceiro dia da criação e você consegue perceber o time profético de todas essas coisas. Agora, vamos voltar lá para o mapa que eu quero começar a mostrar algumas coisas para a gente encerrar essa aula. Você consegue perceber que quando Deus separa essa porção de terra seca estava apontando para um povo que Deus estava separando na terra, né? Nós estamos falando de uma descendência terrena que estava sendo formada, e esse povo seria como a areia do mar. Lembra da promessa de Deus a Abraão, uma descendência como as estrelas do céu, mas também uma descendência como a areia do mar? Esse povo de Israel, ele é como se fosse a areia do mar. Lembra que quando a gente leu aqui em Reis, é dito que Judá e Israel, tá? Por que Judá e Israel? Porque a gente vai ver que depois de Salomão, o reino vai se dividir, né? Em casa de Judá e Israel, né? Mas você vê, Judá e Israel, eles eram como a areia que está junto ao mar, uma multidão nos dias de Salomão. Então veja que ainda no terceiro dia da criação, você vê que Deus cumpre a promessa feita a Abraão no início do terceiro dia, do terceiro milênio. Deus diz que daria uma descendência como a areia do mar, e no terceiro milênio ainda, você vê que nos dias de Salomão já é dito que o povo era como a areia do mar. Como as estrelas do céu, a gente vai ver que isso está reservado para o sétimo dia, que também vai ser chamado de terceiro dia. Está vinculado à promessa feita a Abraão também, tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é justamente isto, que Deus, quando ele separa o povo de Israel, o povo hebreu, ele vai ser como se fosse uma descendência como a areia do mar. E isso é importante porque o Novo Testamento vai tratar isso também. Lembra que Paulo diz assim, ó, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha que interessante. Veja que até no Novo Testamento existe uma associação com o povo de Israel e com a areia do mar.
Porém, sobre esse texto, a gente vai ter uma aula específica no curso Escatologia Revelada só para falar sobre remanescentes, lá no futuro. Então, aguarde até lá, né? A gente está construindo, todo mês a gente estuda um módulo novo, algo novo, então vai chegar o momento de falar dos remanescentes também. Porém, olha só esse texto. Por que é importante você entender essa linguagem profética que é usada em toda a Bíblia? Para você poder entender o livro do Apocalipse, você precisa conhecer tudo. Desde Gênesis, desde o princípio. Porque como a gente viu, Deus revela o fim desde o princípio. Quando você consegue entender essa linguagem profética, você vai conseguir entender muitas revelações, como por exemplo, você percebeu que em Apocalipse 13 é dito que uma besta, ela está saindo do mar, a besta que sai do mar, e ela se põe em pé, né, sobre a areia do mar. Uma besta que está saindo do mar está se pondo em pé sobre a areia. Então, a gente já viu na aula passada que mar aponta para povos, tribos, línguas e nações. A gente já viu também quando estudamos sobre Daniel, e a gente vai voltar a falar disso quando estudar o livro do Apocalipse, que essa besta está apontando para reinos e que o mar aponta para povos, tribos, línguas e nações. Agora, olha mais uma chave profética. A areia está apontando para uma terra específica, que é Israel. Inclusive, a gente vai viajar para lá em breve, tá? E você é meu convidado, tá? Mas assim, ó, a areia ali está apontando para uma descendência terrena, mas também está apontando geograficamente para a nação de Israel. Então a gente vê que nos últimos dias existe uma associação que a besta, o anticristo, que vai exercer o seu poder sobre todo o povo, tribo, língua e nação durante 42 meses, ele vai se voltar com uma ênfase maior contra aqueles que estiverem em Jerusalém ou em Israel. Inclusive, a Bíblia fala de 2 testemunhas sendo mortas na praça da grande cidade, que essa grande cidade é Jerusalém, é Israel. Porém, a gente vai falar disso em outros dias, né? Eu só tô dando alguns links aqui para você entender como é importante você conectar os 7 dias da criação com toda a história para você desbloquear as revelações das profecias. Tá? Então, você só entende as revelações do Apocalipse quando você consegue entender tudo que está sendo ensinado na Bíblia. Inclusive, por que no livro do Apocalipse você tem uma besta que sai do mar e uma besta da terra? Já parou para pensar? Uma besta do mar fala de povos, tribos, línguas e nações, e uma besta da terra fala do quê? Fala de alguém, né, ou de algo que vai estar agindo também dentro da nação de Israel, ali dentro da região. Mas isso a gente vai estudar melhor quando a gente falar de anticristo e de falso profeta num módulo que em breve a gente vai ter aqui no curso também, tá? Então, a primeira conexão que eu queria fazer é esta. Deus estava separando um povo. E além de Deus separar um povo, isso tem implicações para o tempo do fim também. Então vamos seguir no nosso estudo. Então, como eu havia falado para vocês, né, quando a gente continua lendo Apocalipse 13, nós vamos ver aqui, ó, falando sobre uma descendência que é como a areia do mar. Apocalipse 13 vai falar de uma que sobe da terra uma besta, né, que tinha 2 chifres. Aqui tem conexões muito importantes, porque a gente sabe que chifre aponta para poder, para autoridade. E a gente vê aqui um oposto ao que a gente vai estudar nas 2 casas de Israel. Lembra que quando a gente fala de 2 casas de Israel, tem lá, Israel foi dividido em 2 tribos. A tribo do sul, que ficou com 2 tribos, que é Judá e Benjamim, e a tribo do norte, que ficou com o nome de Israel, né? Aqui era o nome de Judá, aqui ficou o nome de Israel, era Efraim. Efraim herdou o nome de Israel. Então, quando você estuda as 2 casas de Israel, você vai ver que lá nós temos uma divisão de 10 tribos do norte, apontando para a tribo de Efraim, que isso é profético, aponta para os gentios que seriam salvos em Cristo. Mas nós temos também as 2 tribos do sul, que aponta para o povo de Israel, hoje em dia, né, os judeus que também serão salvos em Cristo. Então nós temos basicamente Cristo unindo no seu corpo os 2 em um só, tanto judeus como gentios, né, que são tipificados nas 2
nas duas casas de Israel, que é a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, né, que foram semeadas entre as nações. Então, basicamente, você tem uma figura. Só que da mesma forma como Deus tem um povo que está figurado nesse número 12, né? 10 mais 2, você vai ver que o anticristo, no tempo do fim, ele vai ter um exército, um povo que vai lhe seguir, que também está tipificado nesse número. Você tem os 10 chifres, lembra do número 10? 10 chifres que sobem na besta do mar, e você vai ter 2 chifres que sobem na besta da terra. Assim como as 10 tribos do norte que foram espalhadas entre as nações e que agora estão voltando para Cristo por meio da fé, né? E assim como dentre os judeus também tipificada nas 2 tribos que aponta para a terra, que aceitam e se convertem a Cristo, recebem ele como seu Messias, são inseridos no corpo, e aí a gente tem a formação de 10 mais 2 formando o corpo de Cristo. Você vai ver que o corpo do anticristo também vai ser formado, né? Pelas nações, que aponta para aqueles 10 chifres que está na besta que surge do mar, as nações, e nos 2 chifres da besta que surge da terra, né? Ou seja, o povo de Israel, assim como tem muitos que aceitam a Cristo e que vão morrer por causa da sua fé no período da grande tribulação, também tem muitos que aceitarão o anticristo e farão parte do corpo do anticristo nesse período do fim. Então veja, tem muita revelação, mas quando é que você consegue desbloquear tudo isso que eu tô falando, que eu sei que são camadas profundas? Você consegue desbloquear quando você consegue estudar e ver todas essas conexões que eu estou fazendo hoje. Mas você precisa compreender os 7 dias da criação para ver como isso tudo vai culminar, vai afunilar no final do 6º para o 7º dia, tá? Então isso é fantástico. Então, o que eu quero fazer neste momento é finalizar esta aula mostrando o seguinte para vocês, fazendo um acréscimo ao mapa mental que a gente já vem estudando, né? Então, nós vimos até agora que o primeiro dia da criação, ele aponta para o primeiro milênio. Quando Deus faz separação entre luz e trevas, ele estava mostrando por meio das descendências que surgiriam, que tem aqueles que andam na luz e pertencem ao Senhor, e aqueles que andam nas trevas, que são aqueles que dão ouvido à serpente, ou que fazem a vontade do inimigo. Porém, nós vimos também no terceiro dia a separação entre as águas. E nós vimos que a separação entre as águas apontava para a formação das tribos, povos, línguas e nações. Então, nós vimos que além do dilúvio ter acontecido no 2º milênio, aponta para o 2º dia profético, nós vimos também o surgimento das nações, a partir de Sem, Cã e Jafé. Vimos também que na Torre de Babel, né, houve uma tentativa por parte de Nimrod de ajuntar as nações num só lugar, quando Deus havia mandado eles se espalharem e conquistar a terra, né, povoar toda a terra. Nós vemos ali um surgimento de Nimrod, uma figura de anticristo, mas isso é assunto para outro dia. Hoje, que é o terceiro dia, nós vimos como existe um alinhamento perfeito, um time perfeito com o terceiro milênio. Quando Deus faz surgir do mar, né, no meio do mar, uma porção de terra seca, nós vemos que Deus estava separando um povo para si. Que povo é esse? É o povo com quem Deus vai entrar em aliança no Monte Sinai, o primeiro, né, a primeira aliança. Inclusive a gente vai subir o Monte Sinai, eu quero te convidar, ó, vem comigo, tá? Então, você vê que Deus estava no terceiro dia, quando ele separa uma porção de terra seca do meio das águas, é como se Deus estivesse separando no terceiro milênio um povo, uma nação, dentre todas as nações, para ser o seu povo, o povo escolhido por Deus. Então, a revelação do terceiro dia, do terceiro milênio é essa. Deus está separando uma porção de terra seca, que era um povo para ser o seu povo, e para que esse povo frutificasse, esse povo desse frutos. Por isso você vê no terceiro dia uma plantação, você vê as árvores surgindo, cada um segundo a sua espécie, dando sementes, dando frutos.
E isso é interessante porque quando você vai ver as parábolas de Jesus, Jesus vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer que o reino dos céus é como uma vinha que um agricultor plantou. Olha aqui a plantação sendo feita. E no devido tempo, ele enviou os seus servos para colher os frutos. Veja que Israel nasceu debaixo de uma profecia, debaixo de uma esperança de que eles dessem frutos. E que fruto é esse? Que eles, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida, eles ganhassem as demais nações. Só que a Bíblia diz que eles não entregaram seus frutos, né? Ao ponto de que a Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus diz, no devido tempo enviou também o seu filho, dizendo, olha, este ouvirão e respeitarão. Mas os donos da vinha, ou os agricultores da vinha disseram, não, vamos matar o filho e vamos ficar com os frutos para nós. Só que o rei vai dizer, o que vamos fazer com esse povo? Vamos enviar o exército para matar eles e vamos passar a vinha a outro grupo de agricultores que dará o seu fruto no tempo certo. Então veja que assim como Israel nasceu já debaixo de uma expectativa de que eles fossem como plantas frutíferas que entregariam o seu fruto ao reino de Deus, porém eles falharam nisto. Você vai ver que a igreja também ela nasce debaixo de uma bênção profética, de frutificar e multiplicar, como a gente vai ver depois no quinto dia, né? Mas até lá, eu só estou fazendo aqui algumas colocações para você fazer algumas conexões na sua mente também. Se você não absorver tudo que eu falei hoje, não tem problema. As aulas ficam gravadas, o curso ele tem acesso vitalício, então você vai poder assistir quantas vezes quiser. Tá? Quando você terminar, você pode voltar a assistir de novo, então não tem problema, tá? Você vê que o povo nasceu debaixo de uma bênção de multiplicar e frutificar, e eles deveriam entregar os seus frutos a Deus. Porém, a gente vai ver futuramente que o povo falhou nisto, mas naquilo que o primeiro povo, na primeira aliança falhou, você vai ver que a igreja vai entregar os seus frutos, tá? O próprio Jesus fala, né, que o reino seria passado a outro grupo que entregará o seu fruto no tempo certo. Então a gente já está debaixo de uma promessa que a gente vai entregar o fruto. E que fruto é esse? São os nossos dízimos, são as nossas colheitas, são as almas que a gente vai entregar ao Senhor. O que eu queria era acrescentar nessa nossa linha do tempo mais uma informação. Então, a gente tem aqui o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Porém, agora a gente vai ampliar a revelação do que Deus fez no quarto dia e de como isso aponta para o que aconteceu no quarto milênio também. Então, te espero na próxima aula.